Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Como educar nossos filhos nesse sistema tóxico? Eu, como pai de uma menina, por exemplo, me pergunto às vezes. E por vezes eu também erro. E por isso eu quero compartilhar com vocês aqui alguns livros, sempre indico, né? Bert Hellinger, esse aqui, A Simetria Oculta do Amor, Ordens do Amor, do Bert Hellinger, que é o pai de uma abordagem muito linda da psicologia, que chama constelação familiar. A ideia, gente, da constelação familiar é que comportamentos tóxicos, comportamentos quando não são saudáveis, eles sempre se repetem de forma oculta e inconsciente. Portanto, às vezes eu tenho um comportamento agressivo, às vezes eu tenho um comportamento, um vício, às vezes eu tenho um comportamento agressivo verbal, agressivo físico, intolerância e etc., porque é um vínculo afetivo que inconscientemente eu fui educado lá na minha infância, no meu passado, com meu pai e com a minha mãe. Entende? Então por isso eu tenho que me perguntar primeiro o que é meu e o que não é meu. A ideia é isso. Quando você vai educar os seus filhos, mas eu aprendi que arrepiando no pau, né, batendo, vai ser educado, porque eu aprendi assim. Você aprendeu assim. Porque para você o afeto, a educação foi através da violência. Mas será que isso é eficaz? Será que isso é verdadeiro? É uma pergunta. A ideia é de que, na verdade, o processo de educação de pais e filhos, etc., vai muito além da violência. E quando a gente começa a construir uma própria identidade, quando eu começo a construir uma identidade agora de paternidade ou de maternidade, eu percebo que, no final das contas, educar não é bater. Educar não é favorecer através do medo. Eu tenho uma relação com o medo com você. Então, você tem que estar com medo. Não. A educação, no final das contas, ela é um processo de confiança, de vínculo, é um processo de troca de saberes. Portanto, o pai e a mãe não é o dono da verdade, nós não somos dono da verdade. Nós aprendemos, eu nunca fui pai, por exemplo, estou aprendendo a ser pai agora. Então não tem problema nenhum eu mostrar para ela que eu errei. Como eu fiz para minha filha alguns dias atrás, eu errei, pedi perdão para ela, foi uma atitude que eu não devia ter tomado com ela. Ela tem 5 anos de idade, minha filha. Porque eu também não sou pai, estou sendo pai, estou aprendendo a ser pai, como ela também está sendo filha. E assim nós vamos construindo uma identidade de vínculo afetivo. Ela aprendendo a ser filha e eu aprendendo a ser pai. Você aprendendo a ser mãe. Quando eu outorgo por mim a ideia de que eu sou o pai, minha voz é a voz da verdade, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu estou trazendo uma série de conceitos inconscientes comigo, que às vezes são conceitos tóxicos, e eu estou passando para ela isso como uma verdade absoluta. E não é. São traumas meus, que são problemas meus, eu não posso transmitir isso para minha filha. Por exemplo, se eu tenho um trauma de falar em público, eu não posso trazer isso para ela, é um trauma meu. Não é um trauma dela isso. É um problema meu que eu tenho que me resolver. Se eu venho com todos esses conceitos enraizados, eu vou passar e transmitir inconscientemente esse trauma para ela, ela vai ter esse mesmo medo que eu tenho. Às vezes, se eu sou inseguro no relacionamento conjugal com a minha esposa, eu sou uma pessoa insegura, ciumenta, eu vou trazer esse mesmo trauma inconscientemente para minha filha. E ela vai procurar um marido que tenha o mesmo comportamento. Às vezes eu sou uma pessoa que eu não sei dialogar, eu não sei conversar, e tudo se resolve na violência e no grito, eu vou trazer as mesmas coisas, os mesmos princípios de afetividade para ela. E quando ela casar, ela vai procurar um marido que agrida ela, um marido que grite com ela, porque ela normatizou isso como um princípio de afetividade, porque o pai dela fazia isso. É inconsciente. É o que o Bert Hellinger fala na constelação familiar. Por isso, eu tenho que me perguntar, até que ponto isso aqui é válido passar para minhas próximas gerações ou não? Por isso que eu falo, o segredo da vida é se descobrir. Quando eu me descubro, quando eu sei quem eu sou, quando eu construo minha própria identidade, e eu libero aquilo que é tóxico, jogo fora, agressão, violência verbal, gritar, tudo isso eu jogo fora, e agora eu consigo construir uma relação que eu não sou dono da verdade, estou aprendendo, autêntica, eu sei quem o Caio é, eu sei quem você é, eu sei quem eu sou. Nesse momento a paternidade fica leve, a maternidade fica leve. E eu entendo o princípio básico, eu não sou obrigado a ser o pai perfeito. Eu não sou, até porque não existe o pai perfeito ou a mãe perfeita. Eu sou obrigado
a dar a minha melhor versão como pai e como mãe para o meu filho. Isso eu sou obrigado. E a minha melhor versão é a minha melhor versão, não é dos traumas que eu tenho do passado. Não é isso. A minha melhor versão é reconhecer que eu não sou perfeito. A minha melhor versão é reconhecer que eu também erro, da mesma forma que minha filha erra, porque ela, a primeira vez que ela é criança, é a primeira vez, ela tem uma única vida, e ela vai errar, eu também erro. Eu coloco em passo de igualdade com ela. Para muitos conservadores isso é tóxico, não pode, pai é pai, mãe é mãe, então existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia entre pai, mãe e filho, claro que existe, o próprio Bert Hellinger fala isso, e existe, e se faz necessário existir uma hierarquia. Mas a hierarquia que existe entre pais e filhos não é a hierarquia de eu mando, você obedece, pronto, acabou, sou dono da verdade, não é essa. A hierarquia que existe é a hierarquia da afetividade e do amor. É essa hierarquia que existe. E aqui eu quero fazer um paralelo com o ensinamento bíblico. A hierarquia que existe entre eu, por exemplo, e Deus, Deus não é invasivo. Ele poderia ser, porque ele é soberano. Mas como Deus conquista o seu coração e o meu coração? Através do amor. Deus se faz homem na figura de Cristo e morre na cruz como sacrifício perfeito, como sacerdote perfeito, para que eu e você tenham oportunidade de vida eterna. Por exemplo, essa é a crença básica do cristianismo. Através do amor sacrificial, Deus se faz homem para que você e eu tenham acesso direto, livre a Ele. E aí como que acontece o fenômeno que a gente fala, o véu se rasga, agora você tem acesso direto a Deus. Esse é o mesmo princípio do amor entre pais e filhos. É o princípio de que não existe uma hierarquia através de ordem. Eu mando e você obedece e cegamente pronto, acabou. Não. É uma hierarquia através da afetividade, através do amor, no qual eu reconheço que eu sou falho, no qual eu reconheço que eu preciso aprender mais, e eu erro, e o erro ele tem que ser corrigido através do diálogo, do perdão, e através da ideia de que tudo que eu faço pelo afeto, pelo vínculo, pelo amor. O amor é a base da relação, é um amor que cura, é um amor que cura o meu passado tóxico, é um amor que faz uma barreira para que eu não consiga, que eu não passe mais coisas, traumas meus do passado mal resolvidos para minhas próximas gerações, para minha filha, por exemplo. É o amor que cria essa barreira. E é o amor agora que vai com que eu tente minimizar o máximo possível os erros com a minha filha. E quando mesmo assim eu erro, eu sento com ela e digo, olha, o papai errou. Você perdoa o papai? Eu não deveria ter falado isso para você. Eu não deveria ter tido essa atitude com você. Mas eu não nasci pai, estou aprendendo a ser pai com você. Da mesma forma que você erra, papai também erra. Você me perdoa? E você ensina nesse momento o seu filho um fenômeno que está em escassez no mundo atual. O fenômeno do perdão. E o fenômeno do perdão é o fenômeno que livra ele de ansiedade, livra ele de tumores, câncer, depressão, suicídio. E o fenômeno do perdão liberta ele da obrigatoriedade de ser o dono da razão, ou a dona da razão. E nesse momento, eu me posiciono na vida de forma mais leve, de uma forma mais simples. Não sou obrigado ou obrigada a ser perfeito. Sou apenas um ser humano que está passando pela vida e aprendendo. E tenho um artifício cerebral de personalidade que é reforçado em você, que é a humildade. E esse artifício você nunca pode abandonar. Quando você ensina isso aos seus filhos, cara, moça, você está ensinando o princípio básico da maternidade, do que é pai, do que é ser mãe. Que através do amor e da humildade, do perdão, da afetividade, é que nós vamos construindo vínculos. Não é através da conquista materialista, não é através da angariação de presente, não é através de chantagem, não é através de coisas tóxicas e etc. É através do amor, da afetividade, do perdão, do autoconhecimento. E você está ensinando ele algo que hoje também não tem, que é a inteligência emocional.
que nunca se fez tão necessário desenvolver inteligência emocional como se faz hoje. Hoje tem pessoas que são inteligentíssimas, têm pós-doutorado, várias formações e etc. Mas não consegue o básico, olhar no olho de uma pessoa no elevador. Não consegue o básico, perguntar se está tudo bem com você, boa tarde, bom dia, boa noite. Não consegue fazer o básico. Uma sociedade altamente intelectualizada, uma sociedade alta com uma explosão de informação, mas extremamente ignorante no que tange a inteligência emocional. As próximas gerações, quem tiver um pouquinho de inteligência, como diz o mineiro, um cadinho de inteligência emocional, vai se sobressair nesse sistema tóxico. E além de se sobressair, vai ser uma pessoa como referência. Porque infelizmente as pessoas não têm mais isso. As pessoas se degladiam, se matam por nada, num trânsito, por exemplo, né? Não sabe mais controlar, não sabe mais quem você é. As suas emoções, as suas impulsões é que dominam as suas atitudes. Então, se faz necessário ser pai e ser mãe hoje, ensinar o autoconhecimento através do amor. Portanto, ser pai e ser mãe não é dono da razão, é saber pedir perdão, é reconhecer. E ser pai e ser mãe não é bater porque a educação através da violência só ratifica, só confirma esse sistema tóxico que nós temos hoje aí. A educação através da violência é simplesmente um reforçador de um sistema no qual para você aprender, a ideia de que você tem que aprender através da opressão. E na verdade não é assim que funciona. Como diz Paulo Freire, patrono de educação no Brasil, a educação ela tem que ser libertadora, não opressora. A educação tem que ser leve e não pesada. Para isso se faz necessário, evidentemente, uma educação amorosa. Isso que eu acredito que é o crivo principal da educação paterna e materna. Tudo bem? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Falou, Caveira, até mais.